a coisa esquentou de vez. Dois ex-dirigentes do INSS assinaram um acordo de delação premiada e entregaram o Lulinha, é isso mesmo, o filho do presidente da República. Isso deixou o Planalto em pânico, já que a CPMI do INSS está chegando muito próximo de pessoas ligadas ao PT. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender aqui essa história. Ó. Coluna da Andresa Matais no Metrópolis. E se ela está falando, a informação é quente. Ex-dirigentes do INSS fecham delação e entregam Lulinha e políticos. Isso daqui caiu como uma bomba hoje. André Fidelis e Virgílio Filho, do INSS, delataram Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e políticos do Centrão. Estão presos desde novembro. Aqui é a cara do tal pai, tal filho, né? Eu quero mostrar para você um vídeo falando dessa reportagem. Dá uma olhadinha. Dois ex-dirigentes do INSS estão avançados no processo de delação premiada. Eles citaram o filho mais velho do presidente Lula e políticos do Centrão, em um esquema de descontos ilegais de aposentadorias. A informação foi apurada pela Coluna. Os delatores são o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios da autarquia, André Fidelis. Os dois estão presos desde 13 de novembro do ano passado e negociam acordos de colaboração. Segundo a apuração, eles teriam entregue Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, além de detalhar a participação de políticos no esquema que ficou conhecido como farra do INSS. Entre os nomes citados está o da ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Bolsonaro, Flávia Pérez, antes chamada de Flávia Arruda. É a primeira vez que o nome dela aparece associado ao caso. Virgílio Filho é acusado pela Polícia Federal de ter recebido pelo menos 11,9 milhões de reais de empresas ligadas às entidades que faziam esses descontos ilegais nas aposentadorias. Desse total, 7 milhões e meio teriam vindo das empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS. Você vê sempre o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, ligado ao Lulinha. E parece que o careca do INSS, também preso, já assinou o seu acordo de delação, e deve também entregar aí o seu sócio. Segundo as investigações, esses repasses teriam sido direcionados às empresas e contas bancárias da mulher de Virgílio Filho, a médica Thaisa Hoffmann Jonasson. A defesa de Virgílio nega que haja delação em andamento. Já André Fidelis é suspeito de ter recebido 3,4 milhões de propina dessas empresas e entidades entre 2023 e 2024, para autorizar os descontos automáticos na folha de pagamento dos aposentados. Segundo o relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, Fidelis foi o diretor que mais celebrou acordos de cooperação técnica na história do órgão. Na gestão dele, 14 novas entidades foram habilitadas e descontaram 1,6 bilhão de reais dos benefícios. Antônio Carlos Camilo Antunes também prepara uma proposta de delação premiada, conforme já mostramos aqui na coluna. A pressão sobre ele aumentou depois da prisão de seu filho e de outros familiares virarem alvo das investigações. As apurações fazem parte da Operação Sem Desconto, que apura esse esquema bilionário de fraudes contra os aposentados do INSS. O caso segue sob sigilo e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias. Com certeza, esses novos desdobramentos vão acontecer nos próximos dias. E muita coisa ainda vai aparecer. O aparecimento do Lulinha, nesse caso aí do desvio de verbas dos aposentados, já foi amplamente ventilado, só que alguns veículos ainda guardavam meio que um segredo, né? Hoje, a informação foi jogada no ventilador. Vamos seguir em frente aqui para trazer para você a repercussão na imprensa. A revista Oeste traz, delações premiadas revelam corrupção no INSS envolvendo Lulinha e políticos.
E servidores da Previdência relataram em depoimento o envolvimento de Fábio Luiz Lula da Silva no escândalo. Esse daqui é o verdadeiro. Lá no Metrópolis apareceu um que eles sempre confundem com Lulinha, mas aquele é o filho mais novo dele. Vamos em frente aqui, o antagonista também trazendo destaque. Ó. Lulinha na delação de ex-dirigentes do INSS. Participação do filho de Lula teria sido detalhada por 2 ex-servidores do alto escalão da autarquia que estão presos desde novembro, segundo o Metrópolis. Todo mundo repercutindo aí a notícia do Metrópolis. Vamos em frente aqui. Agora eu quero te trazer o advogado Jeffrey Chikini comentando sobre esse assunto. Eu quero que você preste atenção, porque ele traz a versão meio que vista pela ótica da direita. Dá uma olhadinha. E agora? Vão continuar negando o envolvimento do Lulinha no esquema do INSS? Lulinha foi delatado. Ex-dirigentes do INSS fecham delação e entregam Lulinha e políticos. 2 ex-servidores do alto escalão do INSS estão em processo avançado de delação premiada. O Metrópolis apurou que o Quando eles falam que está em processo adiantado, né? A coisa já foi para o ventilador, né? É bom a gente ficar bem atento a isso. procurador do INSS, Virgílio, e o ex-diretor de benefícios da autarquia, André, entregaram o filho mais velho do presidente Lula, o famoso Lulinha, e também detalharam o envolvimento de políticos no esquema. E não para por aí. Há boatos, inclusive, que o careca do INSS também está na iminência de delatar o Lulinha. O careca do INSS já está em tratativa avançada de também fazer acordo de colaboração premiada. Aí surge a pergunta: o que é que a Polícia Federal está, então, esperando para pedir a prisão preventiva do Lulinha? Porque é isso que tem que acontecer, segundo O quê, né? A gente tem que entender que hoje a Polícia Federal é controlada por Andrei Rodrigues, aliado de Lula e possível novo ministro da Justiça no Brasil. Então, é por isso que não vai para frente. Vamos em frente aqui. no Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal. E como todo mundo sabe, Lulinha está fugido do Brasil. E não é de hoje que há indícios suficientes de seu envolvimento no esquema. Então não adianta dizerem que não pediram antes a prisão preventiva do Lulinha. Como você sabe, o Lulinha hoje mora na Espanha, né? E há algum tempo. Porque até então não tinham elementos contra ele. Em dezembro, já tinha testemunha dizendo que o Lulinha recebia a mesada do careca do INSS. E segundo foi divulgado pela imprensa, no início de janeiro, a PF já estava apurando o envolvimento do Lulinha como sócio oculto do careca do INSS. Então não é... Você lembra aí que ele faturava, que foi apurado e divulgado, uma mesada de R$300 mil por mês. Quando o dinheiro não é deles, eles fazem a festa. Novidade para ninguém o envolvimento do Lulinha nesse esquema do INSS. Por que é então que Lulinha não está preso preventivamente, ou ao menos com mandado de prisão por ter fugido do Brasil, se excusando da responsabilização da lei penal brasileira? Eu não quero duvidar em hipótese alguma das nossas instituições, mas essa notícia aqui me colocou uma pulga atrás da orelha. Se está havendo interferência do Lula na defesa do Lulinha. Homem que denunciou careca do INSS e Lulinha reclama de abandono da PF. O ex-funcionário já foi considerado uma testemunha-chave pela Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga a chamada farra do INSS. Essa testemunha que se sente abandonada... Lula, é perigoso ele falar que o filho não é dele, é de um amigo dele, né? Mas é lógico que ele vai tentar abafar o caso de qualquer forma, já que hoje saiu pesquisa, já perde para o Flávio Bolsonaro no segundo turno e está apavorado, porque isso daí, ó, só vai desgastando o governo e o Lula
até as eleições. Disse que conhece o careca do INSS há quase 2 décadas. Com essas novidades de hoje, dessas delações premiadas entregando Lulinha, ele deve sim juridicamente ser preso preventivamente e o Ministério da Justiça deve pedir sua extradição para o Brasil. Agora, oficialmente investigado, a justiça brasileira não pode admitir que ele se furte, que ele fuja da aplicação da lei penal brasileira. Veremos então os próximos passos da Polícia Federal agora com essa delação premiada. A Polícia Federal pode e deve pedir a prisão preventiva do Lulinha, e o pedido vai para o ministro André Mendonça, que juridicamente já está embasado a decretar a prisão preventiva desse criminoso, que é assim chamado nas delações premiadas. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Amigão, Lulinha pode ser preso a qualquer momento. Mas fica aqui uma pergunta. Quem terá peito de pedir a prisão do filho do presidente? Tomara que ainda tenhamos policiais federais, e eu sei que tem, de peito para colocar mais esse criminoso na cadeia. Pelo jeito, puxou o pai, né? Ou melhor, o pai de um amigo. Olha, eu gosto sempre de mostrar aqui postagens da esquerda, mas todo mundo caladinho. O único que falou alguma coisa foi o Noblat. E pelo X, ó, ex-dirigentes do INSS fecham delação e entregam Lulinha e políticos. O único que falou alguma coisa e foi bem genérico, né? Eu também gosto de trazer as reações da internet e uma postagem do X do Space Liberdade, ó. O assunto é o mesmo, né? Ex-dirigentes do INSS fecham acordo de delação, mas o que eu quero te mostrar são os comentários, ó. Daniel Ramalho diz o seguinte: maravilha, agora a candidatura do Lula vai derreter. Eu também concordo. Solta o Bolsonaro fala assim: eu preciso esconder esse dinheiro do INSS, essa imagem gerada por inteligência. Moraes diz: tal pai, tal filho, ditado popular. Popular mesmo, né? Eu acho que é tal pai, tal filho do amigo, né? E o Masker? Tá, quem nem o Oruan e tá que nem o Oruan e o Marcinho VP. Tal pai, tal filho. E o Rubens diz: Bolsonaro tem uma família que podem chegar à presidência. Que inveja, hein, Lula? Vamos em frente aqui. Eu quero trazer para você agora um vídeo do relator da CPMI do INSS falando do envolvimento do filho do Lula nesse escândalo do INSS. Dá uma olhadinha, eu vou comentar. Aí vem o filho do Lulinha. É narrativa? Tá certo. Se é narrativa, vamos esclarecer os fatos. Agora não fui eu que falei, não. CNN, Estadão, Globo, CNN, Gazeta do Povo. Quem é esse rapaz aqui? Desde o começo das investigações, o nome dele é citado. Eu trouxe aqui na última sessão que se Lulinha não tivesse viajado com careca do INSS para Portugal, juntinhos, eu renunciaria. E aí me taxaram de tudo que era coisa, porque eu estava mentindo. Aí pedi aqui a liberação da lista de passageiros. Deixaram não, blindaram. Volta a dizer, minha gente, deixa eu renunciar, tô doido para renunciar. Libera essa lista de passageiro, libera quem pagou a viagem de Lulinha para Portugal, libera pra gente ver se careca do INSS estava com ele. PF apura. E vale lembrar que eles viajaram para Portugal de primeira classe, hein? E os dois juntinhos. Citações da Lulinha. PF comunica ao STF. Diálogo de WhatsApp, anotações e passagem aérea. Mesada, citações e viagem. Meu amigo. Tá na cara que o filho do Lula é sócio mesmo do careca do INSS. Ou o careca do INSS que deve ser sócio do Lulinha, né? Porque do jeito que as coisas são, eu acredito que o Lulinha é o cabeça dessa história, não o careca do INSS, como estão querendo apontar aí, né? Vamos em frente aqui, ó. Eu já tinha comentado contigo, né? Mas trago uma postagem no X do Meio Independente falando o seguinte: atenção, careca do INSS
negocia a delação premiada com advogados e deve falar de Lulinha. Essa postagem, ó, é do dia 14 de fevereiro. Então já é um pouco antiga. Eu trouxe ela aqui só para recapitular, porque essa história do careca do INSS fazer a delação premiada já está meio que concretizada. E agora, para encerrar, eu quero te trazer um vídeo do Lula em entrevista com Reinaldo Azevedo, da Band News, falando desse escândalo do INSS. Mas preste atenção na cara de pau que esse cara tem. Dá uma olhadinha. Olha, é por isso que eu tenho muito orgulho do que está acontecendo no Brasil. Muito orgulho. Veja que engraçado. Fomos nós que descobrimos a corrupção no INSS. Fomos nós que descobrimos a quadrilha montada para achacar os velhinhos aposentados. Olha a cara do Reinaldo Azevedo, ele falando, ele deve estar pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? É muita cara de pau, acho que nem ele acredita nele mesmo, o Lula, né? De pensionista, sabe? Nós demoramos porque a gente não queria fazer pirotecnia e ficamos investigando até a gente provar. Pegamos. Nós já temos bloqueado 2 bilhões e 800 milhões das pessoas que praticaram isso. Nós já pagamos 1 bilhão e poucos milhão e vamos pagar todo mundo. Olha, é por isso que eu tenho muito orgulho do que... Olha, eles não pagaram ninguém, daí é tudo mentira. Eu li esses dias que esse repasse para os lesados nesse escândalo tá uma confusão desgramada, os prazos já estão acabando, os velhinhos que não têm muita intimidade com computadores ou com celulares e que não tem ninguém para ajudá-los, vão perder esse prazo assim, ficar no prejuízo, e é isso que eles querem, né? O prejuízo já é nosso. Isso aí você já pode colocar na conta. Mas agora, depois de tantos escândalos, né, do PT, mensalão, petrolão, agora o roubo dos velhinhos, Banco Master, todo mundo envolvido. E essa notícia da possível prisão de Lulinha, porque ele já foi delatado, pegou o Planalto, mas como uma bomba atômica que caiu no Planalto. Lula já estava esperando, né? E já tem aí o seu plano para contenção de danos. Mas eu tenho uma opinião. Esse escândalo só vai aumentar. E com a inclusão do filho do presidente como um dos possíveis cabeças desse esquema que desviou bilhões dos aposentados, a candidatura do Lula a presidente em 2026 vai ficar muito difícil. E o Flávio Bolsonaro mostrando que já se consolidou como o nome da direita brasileira. Vamos ver aí os próximos capítulos, mas é mais um escândalo para a família Lula da Silva. Obrigado por assistir o vídeo até o final.